Graça e paz pela parte de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo dele que nós habita. Agradecemos a Deus por mais esta madrugada, por mais essa oportunidade, esse dia 30/5/2023, madrugada de terça-feira, onde estamos aqui novamente para levarmos conhecimento da palavra de Deus à sua vida, pois Jesus disse que devemos examinar as Escrituras em busca da vida eterna. Então, o nosso propósito é definido por essas diretrizes que Jesus ele deixou para nossas vidas. Nosso objetivo é alcançar a vida eterna, é obter todo o conhecimento que se diz respeito a Jesus nas Escrituras, para que por meio desse conhecimento nós venhamos adquirir essa vida eterna, venhamos a sermos consolidados, fortalecidos e firmados na nossa fé, no nosso projeto de vida cristã. O nosso projeto de vida cristã, ele segue um destino espiritual com Deus. Nós não nos apegamos às coisas deste mundo. Nós não nos embaraçamos com os negócios desta vida. Nós não deixamos sermos influenciados por nenhum tipo de argumento que seja contrário a esse objetivo em nossas vidas. Colocamos o nosso coração no tesouro que nós enxergamos ser o maior tesouro que nós podemos adquirir para nossas vidas. E esse tesouro se chama vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o nosso tesouro. Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Então, o nosso coração está nesse tesouro, não está nos tesouros deste mundo que são passageiros, que só traz prazeres momentâneos, como a palavra já foi lida anteriormente, e a palavra afirma isso, o escritor de Hebreus afirma isso. Moisés negou os prazeres do Egito em busca de algo maior que Deus havia prometido a ele. Então, é uma escolha, uma decisão que cada um de nós temos que tomar. Vivermos para nós mesmos ou vivermos para Deus? É uma escolha que você tem que decidir na sua vida, porque essa escolha vai determinar o teu futuro na eternidade. Nós continuamos aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, hoje vamos terminar o capítulo 11, começando do versículo 32 até o versículo de número 40. Vamos ler esses 8 versículos para nós terminarmos o capítulo 11, que é um capítulo que se refere à fé. Está sempre referindo à fé. O escritor de Hebreus está motivando, através dos exemplos que ele coloca, das opiniões que ele coloca sobre a fé, a necessidade da fé, a essência e o sentido da fé, que a fé ela tem a sua essência e tem o seu sentido. E o sentido da fé é fazer com que nós alcancemos aquilo que nós esperamos. A essência da fé é trazer em nós a prova daquilo que nós não podemos enxergar, não podemos ver com nossos olhos naturais. Por isso é necessário ter a fé, que a fé nos faz crer, nos faz acreditar no invisível, como Abraão, que acreditou que havia um Deus invisível, mas é real, verdadeiro. E por isso Deus o abençoou. Por isso Deus o fez dele
uma grande nação. Então ele agiu pela fé. Então nós vamos ler aqui a palavra, vamos dar continuidade a essa leitura, para que a igreja seja edificada, cada pessoa que tiver o acesso a essa live, esse momento de nós estamos examinando as Escrituras, em busca da vida eterna, em busca de todo o conhecimento que se diz a respeito a Jesus. Então é importante nós sermos fortalecidos todos os dias com a palavra, criarmos o hábito. Assim como as pessoas criam hábitos errados, nós devemos criar hábitos saudáveis. E um desses hábitos saudáveis é você ter um tempo na sua vida para examinar as Escrituras, em busca exatamente da vida eterna para a tua vida, para a tua alma, em busca da vida eterna para a tua família, em busca do conhecimento de Jesus, que Ele é o caminho que vai te conduzir a essa vida eterna. São os ensinamentos deles, os exemplos de vida que Ele deixou, ao quais você deve seguir. E você tem que buscar essa perfeição, essa perfeita estatura de Cristo, que diz o apóstolo Paulo. Então nós temos uma meta, nós trabalhamos em cima de uma meta, de um objetivo de grande valor, de grande importância, que para alcançarmos esse objetivo, para que nós alcancemos, é preciso se negar a si mesmo, a sua própria vontade, o seu próprio eu. É preciso negar os prazeres da vida. É preciso negar o amor ao dinheiro. A glória deste mundo não nos interessa. Os prazeres deste mundo não têm mais influência sobre as nossas vidas. A opinião das pessoas, a rejeição das pessoas, as indiferenças das pessoas, porque nós servimos a Deus ou temos uma vida em Deus, em Cristo Jesus, não nos influenciará em nossa fé, em nossa decisão de seguir a Jesus, porque sabemos que esse é o maior tesouro que nós podemos adquirir nessa terra. É o tesouro da vida eterna, da certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Então vamos ler aqui a palavra. Muito importante, já aqui o final do versículo do capítulo 11, a partir do versículo 32. Vamos ver o que diz aqui, então, a palavra. A palavra diz assim: quantos exemplos mais darei? Quer dizer, se esses exemplos que foi colocado pelo escritor de Hebreus não for suficiente, se não for suficiente para nos despertar a ter uma vida de fé, então quantos mais exemplos serão necessários para despertar em você que você precisa ter uma vida de fé em Deus, para que você possa adquirir a vida eterna em Cristo Jesus? Porque a salvação você pode afirmar, mas a salvação é gratuita. É gratuita, mas mediante a fé. Ela não vem só pela graça. A graça é a parte de Deus. Deus derramou a graça dele, Deus derramou o favor dele, que nós não merecíamos, que ele morresse na cruz por nós. Essa é a graça dele, é o favor dele, em nosso favor. Ele já fez a parte dele. Ele cumpriu a missão. Na cruz ele disse: está consumado, está feito, está concluído a obra que eu vim realizar como sacerdote. Por isso o escritor de Hebreus, ele começa a carta dele exatamente despertando nós para o sacerdócio de Cristo. Depois, aí que ele vai entrar na importância da fé. O apóstolo Paulo disse que nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Quer dizer, eu tenho que ter fé na graça. Eu tenho que ter fé no que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu tenho que ter fé nas promessas imutáveis da palavra de Deus a meu favor, a favor daquilo que eu aguardo
receber, que eu espero receber, que é a vida eterna em Cristo Jesus, que é uma eternidade com Deus. Está nele, está com Ele, para que aonde Ele estiver, eu venha estar também. Não coloco o meu objetivo de que Cristo vai estar em apenas um lugar, nos céus. Não. Porque isso seria uma palavra, uma afirmação de alguém que não conhece as Escrituras. A prova é de que ele saiu dos céus e veio à terra. Ele voltou aos céus, mas prometeu retornar à terra. Primeiramente, em duas partes. A primeira parte, buscar os seus escolhidos aqui na terra, para uma grande festa nos céus. Uma festa nos céus. Você vai ser convidado. Se você crer, se você colocar sua fé, se você acreditar nesses exemplos de fé, que são mais do que suficientes. Então, o escritor de Hebreus está perguntando aqui: quantos exemplos mais darei? Quantos exemplos mais é necessário para que você acredite nas promessas imutáveis de Deus e nos exemplos de fé da vida desses homens e mulheres que aqui estão escritos na palavra de Deus? O que mais Deus tem que fazer para que você acredite? Ou você vai continuar sendo igual ao povo na época de Noé, que em vez de acreditar na palavra de Noé, porque Noé falou algo que era impossível aos homens, porque eles nunca tinham visto com os olhos, mas a fé é isso. A fé, ela nos dá a certeza, ela é a prova daquilo que nós não conseguimos ver. Noé construiu a sua arca, o projeto de vida dele era construir a arca. Agora, a promessa de salvação só iria ser validada na vida de Noé se Noé concluísse a arca. Se Noé não concluísse a arca, não haveria salvação para a vida dele. A mesma coisa é conosco, em Cristo Jesus. Cristo Jesus deu a vida por nós na cruz para perdoar os nossos pecados. Se eu colocar fé nessa graça dele, derramada sobre nós na cruz, demonstrada sobre a cruz a nosso favor, demonstrou o amor do Pai, que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, Então, há uma decisão pessoal da pessoa, se vai crer ou não crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a escolha Deus deixou para nós. O nosso processo de vida é que vai afirmar se nós temos fé, se nós cremos, se nós colocamos a nossa fé e a essência da nossa fé nas promessas imutáveis de Deus, porque as promessas de Deus são imutáveis, e Deus, é impossível que Deus minta. O escritor de Hebreus afirma isso. Então, o escritor de Hebreus aqui questiona. Ele questiona: quantos exemplos mais darei? Quanta coisa mais Deus tem que fazer para mostrar à humanidade que o nosso escape é Jesus? De que o que está para acontecer nesse mundo é algo tenebroso? É de fazer as pessoas baterem no peito e desejar nunca ter nascido. Jesus, ele prometeu. É por isso que Jesus quer que nós estejamos nele. É a promessa dele. A minha fé tem que estar na promessa, que é imutável. Porque é impossível que Deus minta. Então, no momento em que ele falou a palavra, no momento em que a palavra sai da boca dele, de Deus, ela vai se cumprir, porque ela não tem como ser revogada. Jesus disse: eu vou para o Pai, irei preparar lugar para vós, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então nós temos que estar em Cristo. Por isso Paulo, ele sempre exemplifica essa frase, de que o viver para ele é Cristo.
que Cristo vive nele. Cristo tem que viver em você, você tem que viver para Cristo. Porque aonde Ele estiver, você vai estar. As pessoas, a igreja precisa ser despertada para isso. Primeiro, nós temos que entender o projeto de Deus ao criar o homem, ao criar a terra, ao colocar o homem na terra, ao ser humano, ser criado à imagem e à semelhança dele. Qual era o projeto original de Deus? Viver uma vida de comunhão com Deus, com o homem, Deus com o homem, e o homem com Deus, Deus com Adão e Adão com Deus, começando por ali. E a palavra diz o quê? Que todo final da tarde, no finalzinho da tarde, Deus, o próprio Deus, descia do céu e conversava com Adão, lado a lado. Por quanto tempo se durou esse relacionamento pessoal entre Adão e Deus, nós não sabemos, porque é conhecido como o tempo da inocência. Então nós não temos ideia de quantos anos, pode ter sido milhares de anos, pode ter sido uma quantidade de anos que nós não imaginamos. Esse é o projeto de Deus, e Deus não mudou o projeto dele. Deus não criou o céu para que o homem, para que eu e você morasse no céu. Não tem essa afirmação na Bíblia. O céu não foi criado para que nós moremos lá. Nós iremos passar um período lá. Iremos passar um período lá. É uma grande diferença de você morar. Agora em Cristo, você mora em Cristo. Agora em Cristo é permanente. Em Cristo, é por isso que você tem que estar em Cristo, para que você possa estar aonde Ele estiver. O que a palavra de Deus nos afirma, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios? Que Deus, ao ressuscitar Jesus, nos ressuscitou junto com Ele. Ao colocar Jesus à direita dele, do Pai, no reino celestial, Ele também nos colocou à direita dele, na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. Então tudo que nós devemos alcançar e conquistar tem que ser por meio de Cristo. Jesus disse: em mim nada podeis fazer. A igreja de Jesus precisa se despertar, é para o reino dele, para estar em Jesus, porque foi Ele que te resgatou, foi Ele que te comprou. Você era escravo do diabo, você era escravo do inimigo, você era escravo do diabo. Ele te libertou dessa escravidão, transportou você do reino das trevas para o reino da luz dele, porque Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então Ele transportou você para Ele que é o reino da luz, para que você pudesse andar com clareza, com entendimento, com sabedoria, caminhando, sabendo por onde está caminhando, e não como milhares de pessoas que não faz ideia, se morrer hoje, não sabe para onde vai. Como é que eu vou chegar em algum lugar se eu não sei se esse lugar existe, se eu não acredito que esse lugar existe, se eu não sei o caminho que me leva a esse lugar? Então, isso é uma coisa ilógica. O ser humano, ele é capacitado de inteligência, mas Satanás, como diz a palavra, ele obscurece o entendimento das pessoas, para que as pessoas não enxerguem de que você, como ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, tem a capacidade de inteligência, de analisar, de pensar, de refletir, de tomar a decisão certa ou tomar a decisão errada. Você tem toda essa consciência e toda essa liberdade. Ninguém consegue enganar você. Você se deixa ser enganado. Você se deixa ser iludido. Por dar ouvido, como disse o apóstolo Paulo, à doutrina de demônios, à doutrina de pessoas que têm as intenções
que só traz benefício a eles e a você. Não. Está escrito nas cartas de Paulo e nós já lemos. E nós já estudamos aqui pelas madrugadas. Por isso pedimos a você, acesse o nosso canal no YouTube. Acesse o nosso canal. Seja um seguidor do nosso canal no YouTube. Lá você vai encontrar todas as mensagens. Dá para você passar 4 meses, todo dia, ouvindo uma mensagem diferente. Uma mensagem diferente. Você nunca vai ouvir uma mensagem repetida. Durante todas essas madrugadas que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. E procurando levar esse conhecimento a você para que você se desperte para a vida eterna. Para que a sua fé se consolide, para que a sua fé se firme, para que você olhe para Cristo, que é o autor e consumador de sua fé. É por intermédio da palavra que você adquire a fé. Por isso é necessário que se pregue a palavra. Paulo diz, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, que ouçam ou que deixem de ouvir. Noé pregou. Ele não se importou se as pessoas iriam acreditar ou não. Ele fez a parte dele. No processo de vida dele, para que ele recebesse o que ele estava esperando. O que ele estava esperando? O livramento do dilúvio. Ele estava esperando o livramento. Mas para que essa prova se tornasse realidade na vida dele, ele precisou colocar fé na essência dessa promessa que Deus deu a ele, e no processo de vida dele, ele teria que concluir a arca e entrar na arca. Ele levou 120 anos para construir. Então, o escritor de Hebreus aqui, ele está indagando a nós. Quantos exemplos mais ainda são necessários para que Deus te convença, que a palavra te convença, que o Espírito Santo te convença, que está na hora de você se despertar para colocar a tua fé nas promessas imutáveis de Deus e buscar a vida eterna em Cristo Jesus, examinando as Escrituras para que você possa adquirir essa vida eterna, ter conhecimento dessa vida eterna, porque se você tiver conhecimento, você vai ser despertado para a vida eterna. Como é que você vai buscar algo que você não tem conhecimento? Então você tem que examinar. Por isso Jesus colocou como prioridade, até mesmo acima dele, antes dele, examinar primeiro as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Depois que ele coloca a pessoa dele, para que você busque conhecer tudo o que se diz a respeito dele, e você só vai conhecer tudo o que se diz a respeito dele através das Escrituras. Mas o que as Escrituras primeiro tem que me despertar é para o tesouro da vida eterna. Porque se eu for despertado para esse tesouro dessa vida eterna em Cristo Jesus, que as Escrituras têm guardado para quem examiná-la, aí eu vou me interessar em saber os meios e o caminho para eu adquirir essa vida eterna. Aí eu vou, através de Jesus, encontrar as formas, as maneiras, o meio e o caminho para eu adquirir essa vida eterna. Pois Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sem Jesus você não consegue nada. É preciso que a tua vida esteja em Cristo. Porque ele veio, voltou aos céus, vai voltar para buscar o seu povo. Nessa parte que ele vem para pegar o seu povo, ele não pisa os pés na terra, ele fica esperando a igreja nas regiões celestes. Depois ele vai lá para os céus novamente, levando o seu povo, a igreja, o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, para uma grande festa. Vai ser uma festa, uma celebração de um casamento das bordas do Cordeiro,
que o próprio Jesus citou a parábola antecipadamente a respeito disso. A parábola da grande festa da grande festa nupcial que o pai preparou para o filho, que é exatamente uma aliança eterna entre Cristo Jesus e a igreja, que é a noiva dele. Que isso vai durar o quê? 7 anos. Enquanto que essa terra aqui vai estar sendo experimentando da pior maneira possível que se possa imaginar a ira de Deus. Mas nós vamos estar lá gozando de um grande banquete, de uma grande festa, de um grande momento. Quando terminar essa grande festa, que vai durar 7 anos, Jesus retorna a essa terra e colocará os pés dele sobre os montes das oliveiras. E ali ele vai iniciar o seu reinado sobre a face da terra. Primeiro, destruindo todos os inimigos, prendendo Satanás no inferno e destruindo todos os inimigos e lançando também no inferno. E aí ele vai e governa essa terra, e nós estaremos com ele. Por isso ele disse: vocês reinarão comigo. Então, você não pode colocar na tua cabeça que você vai passar uma eternidade lá nos céus. Não, você vai passar uma eternidade em Cristo, em Jesus. Você tem que estar em Jesus. Aonde Jesus está, você vai estar nele. Você está nele. Foi o que Jesus prometeu. É que o Pai nos promete através do apóstolo Paulo em Efésios. Então a nossa fé, ela tem que estar baseada na essência da promessa e não nos argumentos de alguns herégicos, de algumas pessoas que não conhecem, não lê, não examina as escrituras, e aí vão te ensinar o que a palavra não diz, vão te iludir, vão embaraçar a tua mente, confundir a tua mente. Aí você não permanece. Vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, e você não consegue permanecer, porque não te ensinaram isso, a colocar no teu coração como maior objetivo da tua vida o tesouro que é a vida eterna em Cristo Jesus. E você só adquire esse tesouro se você conhecer as escrituras. Você tem que examinar as escrituras, tem que criar o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias e de orar todos os dias, de buscar conhecer tudo que se diz respeito a Jesus, que se faz necessário, porque você tem que estar nele. Então o escritor de Hebreus está perguntando: quanto exemplo mais ainda darei? Quantos exemplos ainda será necessário para que você mude de ideia? Para você que se afastou da igreja voltar, para você que ainda não aceitou Jesus aceitar. Quantos exemplos ainda precisa? O que mais ainda se faz necessário que se faça para que você creia? Já não é suficiente o que está escrito aqui, esses exemplos? E ele diz assim: infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão. Olha, o escritor diz que não dispõe de tempo. Ele falou isso por uma razão de que ele já estava no final da vida, esse escritor, porque observe bem a colocação que ele diz. Primeiro ele questiona: quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão. Vamos falar da devoção de Gideão. Aí você diz: como é que Gideão era devoto se ele questionou com Deus? Porque Deus te deu inteligência para você dialogar com ele, para você expor a ele aquilo que você está pensando, que embora que você esteja pensando não seja correto, mas você expressa diante de Deus para que você possa conhecer a verdade. Se você não se expressar diante de Deus, como é que você vai ter a resposta de Deus para as suas inseguranças, para as suas dúvidas, para os seus dilemas?
o escritor aqui perguntando: quanto mais exemplos te darei? Mas não há. Ele disse: eu não tenho mais tempo. Infelizmente, ele diz, infelizmente, ele gostaria de ter, mas infelizmente não disponho de mais tempo para falar da devoção de Gideão. Porque Gideão foi um homem de fé. Tinha suas dúvidas? Tinha. Suas dúvidas eram baseadas naquilo que ele vivia naturalmente. Naquilo que ele enxergava naturalmente. Vamos conhecer a história de Gideão. Na época de Gideão, os medianitas, eles, uma vez por ano, um exército que parecia uma legião de gafanhotos. Tão grande era o exército dos medianitas. Então, o que os medianitas eles projetaram contra o povo de Deus? Eles deixavam de que o povo de Deus, o povo de Israel, fizesse as suas plantações, plantasse a sua semente na terra, deixavam que a semente viesse a crescer, a frutificar. Quando estava chegando o tempo da colheita, aí vinha aquela nuvem de gafanhoto, que era o exército dos medianitas, e vinha e destruía tudo, tudo, não deixava nada, não deixava um fruto da terra, matava até os animais, tudo, e fizeram isso durante 7 anos. Imagina o impacto que isso não causou no povo de Israel. O impacto foi tão grande para a maioria deles, mas sempre há uma exceção. Você não precisa seguir o exemplo da maioria. Não porque a maioria está indo por esse caminho, está indo por essa direção, está pensando dessa maneira. Não. Eu tenho que conhecer as Escrituras, e as Escrituras têm que ser, em minha vida, a minha regra de fé. A minha regra de fé é as Escrituras, é as promessas. A minha fé tem que estar fundamentada na essência dessa promessa que as Escrituras traz para mim. A minha fé tem que estar exatamente alicerçada nessas promessas, que são infalíveis, imutáveis. O povo daquela época de Gideão, como todos os anos ia acontecendo a mesma coisa, eles enfraqueceram, deixaram de acreditar, deixaram de criar resistência. É isso que o inimigo ele está sempre propondo contra a tua vida, é criar circunstâncias adversas em sua vida para diminuir a tua resistência, para impedir de que você persiste, que você persevere, e que você venha desistir, que você venha ter medo, que você venha se sentir inseguro, que você venha desacreditar de que Deus esteja a teu favor. Embora Gideão tenha questionado isso a respeito de Deus, mas a devoção dele é que mostrou que ele era um homem de fé. Enquanto os demais fizeram o quê? Devido ao medo, à insegurança, já não tinha mais resistência, já não tinha mais fé. Aí começaram o quê? Cavaram cavernas nas montanhas e se mudaram, foram morar nas montanhas, deixaram suas casas na cidade e foram viver nos buracos nas montanhas, com medo de quem? Dos medianitas. Em vez deles buscarem a Deus, em vez deles buscar o socorro de Deus, a ajuda de Deus, que é lógico que Deus queria ajudá-los, é lógico que Deus quer socorrer você, mas você tem que ter uma atitude, porque nada desce do céu se não subir da terra. Mas Gideão pensou diferente. Gideão tinha uma devoção, mesmo que a devoção dele precisasse de que Deus desse algumas respostas a ele.
Então, se a sua devoção a Deus precisa de resposta de Deus, então busque, tome uma decisão, uma atitude, coloque em prática a sua fé, que você vai obter de Deus essa resposta que você está precisando, para tirar essas dúvidas, porque aonde há dúvida, gera-se o pecado, e onde está o pecado, gera-se a morte. É assim que nos ensina as Escrituras através do apóstolo Paulo, em suas cartas, que a dúvida gera o pecado, e o pecado gera a morte. O que gera o pecado em nós é a dúvida, e Satanás está sempre procurando a dúvida, colocar dúvida, assim como ele fez com Eva. Como é que ele conseguiu tirar Eva do tempo da inocência, onde ela não tinha conhecimento nem do bem nem do mal, nem ela nem Adão, vivia uma vida perfeita diante de Deus, tinha a visita de Deus todas as tardes. Teria coisa mais importante, mais maravilhosa, magnífica para um ser humano viver uma vida perfeita diante de Deus, sem pecado, sem maldade nenhuma, sem conhecimento de que houvesse maldade, nem conhecimento que houvesse o bem? Não tinha conhecimento de nada disso. Deus, quando criou o homem, o ser humano, ele criou livre exatamente dessas coisas, porque essas coisas iriam trazer a destruição na vida deles. Então Deus protege eles, evitando que eles não tivessem conhecimento do bem e do mal. Mas Deus deixou plantado naquele jardim uma semente de uma árvore, um fruto de uma árvore, que poderia, se eles mudassem de ideia, se eles não quisessem viver aquela vida perfeita, continuassem vivendo aquela vida perfeita, eles comessem, desobedecessem a Deus, Deus deu, como Deus criou o homem com livre-arbítrio, Deus disse: olha, eu construí vocês dessa forma perfeita, mas se vocês não querem continuar perfeito, então vocês é só comer do fruto dessa árvore, que vocês vão ter conhecimento do bem e do mal, que vocês vão morrer. Se vocês comer, vocês vão morrer. Não falou nem ter conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas o que é que Satanás faz? Ele é astuto, rasteiro. Ele se encarna numa serpente e fala através da serpente. E a primeira coisa que Satanás coloca é a dúvida. Foi assim que Deus disse? Olha a astúcia de Satanás. Satanás está sempre procurando fazer com que você duvide, porque a dúvida vai gerar o pecado, e o pecado gera a morte. E foi o que aconteceu com ela. Ela preferiu acreditar na dúvida que Satanás estava expondo a ela, a respeito do que Deus tinha dito. Foi assim que Deus disse? Não é assim como Deus disse. Satanás está sempre dizendo que a Bíblia está errada, que a palavra de Deus está errada, e que Deus está errado. E você vai acreditar, você prefere acreditar num ser que foi expulso dos céus, que vive nas trevas, que é o pai da mentira, que toda desgraça no mundo é consequência dele. O mundo jaz no maligno. Ele não quer ir sozinho para o inferno, ele quer arrastar multidões para o inferno, e ele tem arrastado multidões ao inferno. E depois que as pessoas chegam no inferno, não tem mais como sair. Aí é tarde demais para querer se arrepender. É o caso da parábola do homem rico e de Lázaro. O homem rico estava no inferno, quis se arrepender e não houve como. Que queria ser ajudado, mas não houve como ser ajudado. Pediu a Deus para que ele fosse ajudado a livrar aquele sofrimento dele, e não foi possível. Deus não permitiu. Pediu para que Deus avisasse os seus 5 irmãos para que não fosse para o mesmo lugar que ele estava. Deus falou disso também: isso não é possível. Eles têm lá na terra quem escutar, então escute. Então, se você não escutar quem hoje fala a palavra de Deus, quem prega a palavra de Deus para você, a palavra é genuína. Para você saber se estamos pregando a palavra certa ou errada, você tem que examinar as Escrituras. Você não pode ser aquela pessoa que escute sem examinar.
Você tem que examinar. Você tem que tomar decisão pessoal, influenciada pelas promessas de Deus, não influenciada por nenhuma palavra de ninguém. Você tem que deixar que o próprio Espírito Santo de Deus convença você de que essa palavra é verdadeira. Convença você do pecado, convença você da justiça e convença você do juízo. Essas são as três funções que o Espírito Santo tem de nos convencer. Primeiro, do pecado, que nós somos pecadores. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus, diz o apóstolo Paulo. E o salário do pecado é a morte. Então a primeira coisa que eu tenho que ter, ser convencido pelo Espírito Santo, que eu sou um pecador. E se eu continuar sendo um pecador, sem receber a redenção por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício dele na cruz do Calvário, sem receber essa redenção, sem eu merecer, mas mesmo assim ele nos concede, se eu crer, se eu colocar minha fé no sacrifício dele na cruz, aí eu vou receber a redenção perante o Pai. Eu vou ser redimido dos meus pecados. Meus pecados serão apagados da memória de Deus. Serão apagados da memória de Deus. Deus não se lembrará mais deles, se eu crer no sacrifício dele, na graça dele derramada na cruz do Calvário por nossas vidas. Ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, vai voltar, vai buscar o seu povo, leva o povo para os céus, para uma festa, depois volta e vem e estabelece o reino dele sobre a face dessa terra, junto com todos aqueles que ele está com ele lá nos céus, e junto com aqueles que sobreviveram na dispensação e não se submeteram ao anticristo, nem à besta, nem ao falso profeta. Se agora Deus estando presente, o Espírito Santo estando presente, a palavra estando presente, nós temos dificuldade, imagine na época em que não vai haver a presença de Deus aqui na terra, não vai haver a presença do Espírito Santo na terra, a palavra de Deus não vai fazer nenhum sentido para ninguém, as pessoas vão ler e não vai ter nenhum sentido. Imagine como é que essas pessoas vão conseguir sobreviver. Toda a desgraça que vai acontecer, todo o derramamento das taças da ira de Deus, que ele vai derramar sobre os ímpios na face dessa terra, sobre os incrédulos. Os únicos que vão se salvar é a nação de Israel e os amigos de Israel, que vão defender eles na guerra do Armagedon. Essas nações amigas de Israel, que não vai se aliar ao anticristo, não vai se aliar à besta e ao falso profeta, vão se aliar a Israel. E esse anticristo, essa besta, esse falso profeta, vai reunir todo o restante do mundo inteiro, todos os exércitos do mundo inteiro, com exceção daqueles que vão estar aliados a Israel, e vão marchar para destruir Israel. Agora, você imagine, junte todos os exércitos inimigos de Israel, veja a quantidade de homens, de aviões, de navios de guerra contra uma nação que é pequena, mas tem um Deus grande para defendê-la. Então, quando eles chegarem lá para guerrear contra Israel, para destruir Israel, com todo aquele poderio, foi como aconteceu, os medianitas vinham como nuvem de gafanhoto e destruía tudo em Israel, todas as plantações animais. É por isso que o escritor aqui de Hebreus, ele está dizendo, que mais exemplo eu posso dar? Quantos exemplos mais ainda darei? Infelizmente, não dispõe de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, é o que nós estamos abordando. Mas estamos fazendo essa colocação. O inimigo vai vir com nuvem de gafanhoto contra Israel. Mas aí Jesus vai e desce, juntamente com a igreja dele, a noiva dele, o povo dele, dos céus, e com todos os anjos, desce
coloca os pés dele sobre os montes das oliveiras, tem uma conversa com os judeus que vão estar ali, que vão indagar ele, que vão perguntar a ele, que feridas são essas? Que cicatrizes são essas? Nas suas mãos, nos seus pés, no seu peito. Aí Jesus vai explicar. E aí Jesus vai derrotar. Em uma palavra só. Uma palavra só. Uma ordem só dele. Todos os inimigos serão mortos, destruídos e lançados no inferno, juntamente com Satanás. Aí a terra é livre do mal. Aí a terra é livre da maldade. Aí Jesus começa a estabelecer um reino de justiça e equilíbrio. O reino de Jesus é um reino de justiça e equilíbrio. Aí ele vai equilibrar a ordem das coisas nesse mundo, que hoje estão tudo pelo avesso. Como diz o profeta Isaías, que até a justiça deixou de cumprir o seu papel de ser justa. Até a justiça foi contaminada. Isaías fala sobre isso, que chegará esse tempo, e chegou esse tempo. Vê se alguém nesse país, de sã consciência, acredita na justiça. Não acredita. Por quê? Por causa dos maus exemplos. Por causa da influência de Satanás na mente dessas pessoas. Mas só que elas vão se deparar com o juiz dos juízes. Vão se deparar num dia também no tribunal de Deus. Aí eu quero ver se eles vão chegar com toda essa coragem que eles demonstram hoje, com toda essa autoridade que eles acham que tem, de fazer o que bem quer, o que bem pensa, o que bem entende, contra o povo. Pessoas que não têm um pingo de amor fraternal, de compaixão, de misericórdia, de temor de Deus, são ímpios. São pessoas que têm um coração perverso, cheio de maldade, desejo de vingança, assim como Satanás. Tudo isso colocado, esse sentimento colocado por Satanás no coração dessas pessoas. Mas eles não podem destruir a igreja. Eles não podem. Porque se tocar na igreja, aí você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. Não pensa que vocês estão tocando na igreja ou nos filhos de Deus, querendo fazer algum mal contra algum filho de Deus, contra os inocentes, se Deus não vai se levantar do trono dele e fazer justiça. Espera só, está chegando a hora. Então, quanto mais exemplos serão necessários de nós lermos na palavra de Deus, de que nós temos que colocar nossa fé nas promessas de Deus de vida eterna, porque esse mundo está caminhando para o reinado de Cristo. Mas antes desse reinado, vai ter um período de caos total sobre a face dessa terra. E eu não quero estar aqui. Que Deus me guarde e me leve antes desse dia. E faça o mesmo com você, se você estiver em Cristo Jesus. Você se apega a essas promessas. Aí ele fala sobre... infelizmente, ele diz assim, infelizmente não dispõe de tempo para falar sobre a devoção de Gideão. Quantos mais exemplos vocês querem que eu te dê? Quantos exemplos a mais te darei? Gostaria, infelizmente não tenho tempo, mas gostaria de ter tempo de falar sobre a devoção de Gideão. Então os medianitas estavam lá, destruindo toda a plantação do povo de Israel uma vez por ano, acabava com tudo, enfraqueceu o povo, enfraqueceu a fé, enfraqueceu as forças do povo de Israel, mudaram as suas moradas. Mas Gideão não. Gideão não saiu de lá não. Gideão não mudou os seus costumes e hábitos de devoção que ele tinha pela terra de Israel, pelo povo de Israel, pela sua família. O que é que Gideão faz? Ele continua plantando. O inimigo vinha para destruir, mas só que Gideão, peraí, se eu estou deixando para colher só na época que o inimigo vem, então eu vou perder a colheita. Então eu vou mudar a minha estratégia. E Gideão mudou a estratégia. Se a tua estratégia não está dando resultado na sua vida com Deus, então muda a sua estratégia.
Antecipe a sua estratégia. Gideão vai e antecipa a estratégia dele. Ele planta, mas ele não espera o tempo certo da colheita, porque o tempo certo da colheita o inimigo sabia. E então o inimigo viria e destruía tudo. E ele então antecipa a colheita. E ele colhe os grãos antes do tempo e começa a malhar no largar, aonde se pisava as uvas, nos tanques que se pisava as uvas, ele começa ali a malhar os grãos de trigo. Por quê? Ele estava pensando em quê? Qual era a devoção dele? Na família, dando um exemplo para o povo de Israel, que estavam tudo com medo, que seguisse o exemplo dele, apesar de toda dúvida que ele tinha, insegurança que ele tinha a respeito de alguns assuntos, que ele até conversa com o anjo que Deus manda. Então, quando ele toma essa atitude, ele está tomando uma atitude de quê? De fé. Ele está tomando uma atitude de fé para proteger a sua casa, a sua família, e ser um exemplo de fé, como diz aqui a palavra. E quando ele está lá malhando o trigo, nesse lugar onde se pisava as uvas para fazer o vinho, aparece o anjo do Senhor, dos céus. Deus envia o anjo, porque Deus estava lá nos céus aguardando que um deles tomasse uma atitude, que demonstrasse uma ação de fé para Deus agir. Para Deus agir na sua vida, você tem que demonstrar uma ação de fé na sua vida. Você tem que fazer algo de fé. Você tem que ser um exemplo de fé. E foi o que aconteceu. Gideão estava lá mostrando que tinha fé, exercendo a sua fé na prática, porque ele plantou, mesmo sabendo que o inimigo vinha para destruir, mas ele plantou, mas só que ele teve uma estratégia diferente. Eu vou colher antes do tempo. Eu vou perder parte da semente, mas eu vou ter o suficiente para sustentar minha casa e minha família. E seria um exemplo de fé para os demais. Mas os demais se acovardaram, ficaram com medo e foram morar nas cavernas, nos montes. Aí Deus então envia um anjo, e o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem de valor. Quando é que você é uma pessoa de valor para Deus? Quando você está pondo em prática a sua fé. A essência da sua fé é na promessa de Deus. Na promessa de Deus que é imutável. Quando você está crendo na promessa de Deus, quando você está colocando a sua fé na promessa de Deus. Não, eu tenho que colocar minha fé nessa promessa, eu tenho que acreditar nessa promessa, eu tenho que viver em prol dessa promessa, para eu alcançar e ser beneficiado por essa promessa. Eu vou viver o meu processo de vida de acordo com essa promessa, com os ensinamentos de Jesus Cristo, para que eu venha alcançar esse maior tesouro que eu possa alcançar nessa vida. Não adianta você ganhar todo o mundo, toda a riqueza do mundo, e você perder a sua alma. Que benefício é esse que você está trazendo para você? Nenhum. Trazendo só o mal para você. Porque a tua vida aqui na terra, olha lá se chegar a 80 anos. E alguns que passam, só é dor e sofrimento. Mas a eternidade já está dizendo, é para sempre. A tua alma, que é a tua consciência, ela não se apaga, as memórias da tua consciência não se apagam, porque a tua alma é eterna. Não vá pensar que quando você morrer, que vai se apagar das tuas memórias. Não, suas memórias vão estar ali ativas na sua consciência. Leia lá a parábola do rico e Lázaro, como a memória dele não foi apagada lá no inferno. Ele não se lembrou que tinha 5 irmãos que estavam fazendo o mesmo que ele fazia na terra, e que se eles estavam fazendo o mesmo, eles iriam para o mesmo lugar que ele estava, e como ele estava em sofrimento, ele queria livrar, agora pelo menos, que os 5 irmãos não viessem para onde ele estava. Por isso eu digo, se uma alma só saísse do inferno e viesse à terra para falar de Jesus, seria o maior pregador da história dessa terra. Seria o maior pregador da história dessa terra. Mas as pessoas, elas não levam a sério
As pessoas, elas não querem levar a sério a palavra de Deus. Infelizmente. Porque se as pessoas procurassem levar a sério a palavra de Deus, com certeza as coisas estariam diferentes. Com certeza as coisas seriam diferentes. Seriam bem diferentes. Mas as pessoas não querem acreditar. Querem viver a vida como na época de Noé. Mas as consequências vão vir. Deus te dá o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Você acredita se quiser. Você toma a escolha que você quiser. A direção que você quiser. Mas os resultados você não consegue interferir. Os resultados das suas escolhas não consegue você interferir em nenhum resultado. Você vai colher o que plantou. É uma lei que rege o universo de Deus. Entendeu? É a lei de que você colhe o que planta. Não tem como fugir. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, entendeu? Ela não pode ser negada. Ela não pode ser invalidada. Deus vela sobre a palavra para cumprir. E é impossível que Deus minta. Então é preciso que as pessoas entendam o propósito de Deus para salvar suas vidas. Deus tem um propósito para salvar suas vidas. Mas para isso, você tem que colocar a sua promessa na palavra de Deus. Nas promessas de Deus. Então, o que é que Gideão fez? Ele vai lá, planta. Ele vai lá, planta. Ao plantar, ele começa a colher antecipadamente, e Deus envia um anjo e diz: o Senhor é contigo, homem de valor. O valor dele estava na fé. E aí ele diz: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, olha a devoção dele. Ele não disse se o Senhor é comigo, mas Deus falou, o anjo falou, o Senhor é contigo. Mas a resposta de Gideão leva que a devoção dele estava em todo o Israel. Entenda que a devoção de Gideão era coletiva. A palavra do anjo para Gideão foi pessoal, mas Gideão tomou as dores de todos os que estavam sofrendo. É esse papel da igreja hoje, de Jesus Cristo, que deveria colocar em prática. Porque foi colocado em prática por Jesus, foi exemplo que Jesus deixou para nós seguirmos, e a igreja hoje de Jesus não quer seguir esse exemplo. Prefere seguir o exemplo das normas ditadas pelo mundo. Do egoísmo, da avareza, da indiferença. Você trata os outros com indiferença, dependendo da posição social, lá do teu irmãozinho na fé. Se não tiver uma posição social que lhe agrade, que esteja dentro do que você pensa, aí você deixa o irmãozinho de lado, nem socorre ele, não se importa com a vida dele, mas se aparecer um ricão, né, na tua igreja, é como diz a palavra, você leva ele para sentar nos lugares mais importantes lá na frente, só por causa da posição financeira da pessoa. Não conhece o coração daquela pessoa, não sabe nem a intenção do coração daquela pessoa, mas Deus sabe, Deus conhece. Isso está escrito na palavra. Ou não está? Se você acha que não está, é porque você não lê, porque você não examina as escrituras. Se você examinasse as escrituras, você saberia que nós estamos falando aqui, está tudo escrito na palavra. Olha a expressão do anjo para Gideão e de Gideão para o anjo. É por isso que o escritor de Hebreus disse assim: infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão. A devoção de Gideão era para com todo o povo. Gideão trazia para ele a dor e o sofrimento de todos os seus irmãos, de Israel, de todo o povo de Israel, que estavam lá morando em buracos nas cavernas,
com medo dos ataques dos medianitas. O anjo disse para ele: o Senhor é contigo, homem de valor, o Senhor é contigo. A palavra veio direcionada exclusivamente a ele. Aí e qual é a resposta dele? Se o Senhor é conosco, ele não disse assim, se o Senhor é comigo, não. Se o Senhor é conosco, ou seja, é por esta razão que Deus envia um anjo para falar com Gideão. Assim como Davi pensava mais em Israel do que nele, como Jesus pensava mais no bem-estar dos mais sofridos do que nele mesmo, e como deve também a igreja hoje de Jesus pensar mais nas outras pessoas do que em si mesmo. Ou não está escrito que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo? Se você cuida tão bem de você, por que você não cuida tão bem do teu próximo? Se você se importa tão bem em viver tão bem, por que você não se importa em viver tão bem o teu próximo? Primeiramente os da fé. Porque quando você vai comprar algo para você, quando você vai comprar alguma roupa para você, quando você vai no mercado fazer uma feira, você pensa em algum irmão seu? Que se você sabe que é carente, que tem menos condições do que você pensa. E ao mesmo tempo que quando você está fazendo a feira para você, você está também fazendo a feira para o irmão na fé, que precisa? Você faz isso? Porque se não faz, então que tipo de cristão é você? Você está seguindo quem? Você está usando o exemplo de quem? Na palavra. Me diga. O papel da igreja é sério. Deus não brinca não. O julgamento de Deus começa pela igreja. Começa por mim e por você. Nós temos maior responsabilidade. A nossa responsabilidade é maior do que qualquer outra pessoa que não conheça Deus, que não teme a Deus. Porque nós conhecemos a verdade. Ele nos fez conhecer a verdade. Então, você como membro da igreja de Cristo, como cristão, que foi agraciado com Deus, com melhores condições do que outro irmão, é para você socorrer esse outro irmão, é para você estender a mão a essa outra pessoa. Em vez disso, muitas vezes você prejudica, você trapaceia, você faz negócio sujo com aquela pessoa, você tira o que é de direito às vezes daquela pessoa, você não age com justiça, com honestidade, com amor, com compaixão, com misericórdia para com aquela pessoa. Aí você quer que Deus tenha misericórdia de ti. Basta sentir uma dorzinha na unha do pé para você pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia. Se você não tem misericórdia de nenhum irmão na fé seu, se você não se compadece da dor de nenhum deles, do sofrimento de nenhum deles, se você não carrega a carga de nenhum deles, não ajuda a carregar. Ajudar a carregar a carga é aliviar, é tomar uma decisão, ter uma atitude, uma ação em prol daquela pessoa, para aliviar a carga, o sofrimento daquela pessoa. Ou você acha que hoje todos os teus irmãos na fé têm a mesma condição de colocar na mesa o mesmo pão que você tem? De comer a mesma comida que você tem aí para você preparar hoje ainda, nessa segunda-feira? Nesse dia de hoje, nesse dia 30, nessa terça-feira, desse dia 30, estamos na terça-feira, 30/5. Será que os irmãozinhos na fé, que dão de tudo para ser fiel a Deus, têm as mesmas condições que você? E você não poderia dividir o seu pão com ele, como fazia a igreja primitiva? Por que era só para a igreja primitiva? É um exemplo. A igreja não pode mudar. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a palavra de Gideão é para despertar nós para o coletivo e não para o individual. Quando Deus envia o anjo,
envia um anjo com uma palavra direcionada à pessoa de Gideão. Mas a resposta de Gideão para o anjo, ele não coloca ele exclusivamente a pessoa dele, pelo fato dele ter recebido uma palavra direcionada a ele, mas ele lembra da dor e do sofrimento de cada um do povo de Israel que estava sofrendo as perdas causadas pelos medianitas. Quando o anjo diz: o Senhor é contigo, ele responde: ah, meu Deus, se o Senhor é conosco. Ele coloca todo Israel. A devoção dele era para com todos o povo de Israel, não era só para com ele e a família dele. Se você vive a sua vida cristã só para você e para a sua família, toma cuidado, porque isso pode tirar de você o teu maior tesouro, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque está escrito na palavra de Deus: se você vê o irmão necessitado e não o ajuda, você não está fazendo nada de bom. Você não terá galardão nenhum. Não adianta dar um tapinha nas costas do irmão, ou dar uma palavra, e você tendo como estender a mão e pelo menos aliviar. Se não puder resolver o problema todo, pelo menos aliviar. Ajudando a carregar a carga dele. Quando você faz algo que alivie, você está ajudando a carregar a carga do seu irmão. O papel da igreja de Jesus Cristo é esse. E esses exemplos de fé aqui é para ser seguido. O escritor de Hebreus está indagando: quanto mais exemplos eu preciso falar? E ele diz: infelizmente não tenho tempo. Infelizmente, não dispõe de tempo para falar sobre a devoção de Gideão. Infelizmente, o escritor chega num ponto que ele não tem mais tempo. Ou já, talvez por estar no final da vida, eu não sei qual é a razão, mas ele disse que aqui, infelizmente, não tem mais tempo para falar da devoção de Gideão. Gideão, ele olhava para Israel inteiro, olhava para todos os irmãos que estavam em sofrimento. Se o Senhor é conosco, por que nos acontece tudo isso? Por que nos sobreveio todo esse sofrimento? Lógico que o sofrimento veio por causa da desobediência do povo. Aí Gideão pergunta: por que nos sobreveio tudo isso? O que foi feito do que os nossos pais disseram que Deus fez por nós no passado? De que ele abriu o mar vermelho, tirou o povo da escravidão. Gideão começou a argumentar com o anjo de Deus, porque ele estava revoltado com a situação, mas não estava sendo influenciado pela situação. Você tem que se revoltar com a situação, mas não pode estar você deixando ser influenciado pela situação. Você tem que colocar sua fé em prática, para que Deus possa agir a teu favor e a favor daquelas pessoas a quais Deus te colocou também como membro do corpo de Cristo. E se um membro, diz a palavra, sofre um dano, todo o corpo inteiro sofre. E você tem se importado com aqueles irmãos que estão sofrendo danos? Tem não. A maioria não tem não. A maioria está sendo influenciado pelo sistema mudando que Satanás implantou nesse mundo tenebroso, de egoísmo, de egocentrismo, de avareza, de pensar só em si. Esse não é papel de uma igreja verdadeira. Esse não é papel de quem está servindo a Jesus, de quem diz que tem o amor de Deus na sua vida, que foi alcançado pelo amor de Deus, foi alcançado pela misericórdia de Deus, foi alcançado pela graça de Deus e agora não consegue agir dessa forma. Lembre-se do que o apóstolo Lucas falou. Lembra lá o que o apóstolo Lucas falou? O médico Lucas. Leia as escrituras. Você vai encontrar um versículo que ele diz assim: com a medida com que vocês medirem, medirão a vós. Você está achando que Deus não está vendo? Nada passa desapercebido diante de Deus. O papel da igreja é um papel que tem que demonstrar amor ao próximo, socorro ao irmão. É o papel da igreja. Você se embaraça tanto com os negócios desta vida
e só com a sua vida, com o bem-estar da sua vida, você pode ficar de fora. Igual aqueles que vão ficar de fora e vão querer argumentar com Deus, dizendo que estava na casa de Deus, servindo a Deus, mas não estava praticando o que Deus manda você praticar. Você tem que praticar o amor, uns com os outros. E que amor é esse que você não socorre o teu irmão quando você tem condições? Pouca ou muito, mas você tem. E mesmo que você não tenha condições, você tem a amizade que tem condições, que pode te ajudar para você socorrer o outro irmão. Porque tem a parábola que Jesus citou, que não há desculpa quando você não tem. Porque chegou um cidadão, um amigo, na casa de um outro amigo à meia-noite. O amigo o recebe com alegria, mesmo que já é à meia-noite, já é de madrugada, porque para o povo daquela época já era de madrugada. Porque a noite começava, a noite começava às 6 da tarde. Então já era meia-noite. O amigo vem cansado de viagem, fadigado, com fome, com sede, mas conhece a casa daquele amigo naquela cidade. Ele sabe que ele tem um amigo ali, que ele pode contar com aquele amigo. Jesus disse que o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro. Se você não consegue dar nem um pedaço de pão, quanto mais a tua vida você vai dar em prol de algum irmão na fé. Se você não consegue estender nem a mão para aliviar a carga do teu irmão, como é que você vai ser capaz de dar a vida por ele? E Jesus não disse para os discípulos: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos? Porque tudo que eu sei, tudo que eu tenho conhecimento, eu tenho passado para vós. O verdadeiro amigo, ele não esconde o conhecimento. E o conhecimento é esse que está aqui na palavra. É as promessas de Deus. De como você deve viver. Ter como exemplo essa devoção de Gideão. Gideão disse: o Senhor é conosco? Mas Deus falou: o Senhor é contigo. Mas ele não trouxe para ele. Ele não se colocou ele sozinho como necessitado. Como aquele que como se só ele tivesse sofrendo as consequências e só ele agora precisava, só ele dos benefícios que Deus queria trazer para a vida dele. Não. Eu não posso ser um cristão em que eu tenha que pensar que Deus só tem que abençoar a minha vida. Que eu tenho que se importar só com a minha vida e Deus tem que se importar só com a minha vida. Esse não é a vida de um cristão verdadeiro que tem devoção a Deus de verdade. Deus estava pondo na prova. Por que Davi foi declarado por Deus segundo o coração de Deus? Por quê? Porque as emoções e o sentimento de Davi era por Israel. Ele dava vida pelo povo, ele dava vida pelaquela nação. Fazia tudo por aquela nação. Quando Deus quis castigar a nação, por causa do erro dele, ele disse: não, Senhor, o povo não tem culpa de eu ter errado, não. Então, que o castigo caia sobre mim, sobre a minha casa, mas não caia sobre o povo. E Deus castigou ele e a casa dele. E a desgraça veio sobre a casa dele, sobre a vida dele, durante um bom tempo. Até que no Salmo 51, ele vai lá e conversa com Deus, abrindo o seu coração para Deus, pedindo a Deus, pelo menos, que Deus não afaste de Davi, que Deus não afaste dele a presença dele e o Espírito Santo dele. Mas ele se quebrantou diante de Deus e se ergueu novamente diante da presença de Deus, porque Deus é misericordioso quando nós pensamos mais no nosso próximo. Se Davi pensasse somente em si, como muitos por aí só pensam em si mesmo, Davi teria escolhido que Deus castigasse a nação, o povo todo, para que ele ficasse livre do castigo. Mas ele disse: não, Senhor, o Senhor não pode castigar aqueles que não têm culpa de eu ter errado. Se eu errei, então o castigo vem só sobre mim. Aí você faz isso hoje? Você age desta maneira? Você tem essa devoção pela igreja? A igreja de Jesus Cristo hoje,
exemplificada como se fosse Israel perante Deus. Nós como igreja temos que pensar no coletivo da igreja, porque estamos trabalhando todos uns pelos outros para que cheguemos juntos ao reino dos céus, a vida eterna com Deus, em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo não é digno do reino dele. Não é digno. E mesmo que tente entrar de alguma forma lá, o pai vai enxergar e vai expulsar a pessoa de lá, como aconteceu na parábola da festa da festa nupcial. Alguém entrou lá sem as roupas adequadas, e no momento que o pai se assentou à mesa da festa, foi a primeira coisa que o pai viu, é que tinha um cidadão que o chamou até de amigo. Amigo, como conseguiu você entrar aqui nessa festa se você não está com as vestes nupcial? O amigo não teve nenhuma palavra a dizer. Você vai ficar tão calado diante de Deus quando ele cobrar de ti, reivindicar de ti a razão. Por que você não fez pelos meus pequeninos, como eu disse que você deveria fazer? Eu te abençoei, eu te dei condições melhores, mas é para acudir o outro, não é para só você ser beneficiado. Você deve ser beneficiado, mas você deve beneficiar aqueles a quem são meus também. Ah, Senhor, quando foi que nós deixamos de fazer por ti? Quando deixaram de fazer por esses meus pequeninos. E tem muitos filhos de Deus pequeninos aí, que tem muito mais amor a Deus, que mesmo do pouco que tem, é capaz de tirar o pouco que tem para ajudar alguém. Enquanto você que tem muito, não é capaz de tirar nem um pouco para ajudar alguém. A um irmão na fé. Aí eu pergunto, você está sendo, que tipo de exemplo de igreja em Cristo Jesus você está sendo? Não dá para você ter um pouquinho de temor, não? De analisar e pensar que esse tipo de comportamento teu e viver seu não vai te levar ao reino dos céus, porque não está usando o exemplo das Escrituras como uma regra de fé. Por essa razão, aí aquele viajante chega lá na cidade, sabe que tem um amigo, vai lá na casa daquele amigo, bate à meia-noite, bate na porta, o amigo recebe, manda entrar, mas o amigo não tem um pedaço de pão para dar ele. Ele não poderia ter chegado para o amigo e ter dito para ele? Poderia ter chegado para o amigo e disse: olha, meu amigo, você pode chegar, descansar, toma aqui água eu acredito que ele tinha, mas o pão, a palavra da parábola diz que ele não tinha um pedaço de pão para dar, mas ele poderia ter ido: eu sei que o amigo tem chegado de viagem, está cansado, está com fome, mas eu não tenho um pedaço de pão para te dar, só tenho água e um abrigo para você descansar. Ele poderia ter dito isso, mas não disse não, porque a responsabilidade dele era fazer algo pelo amigo. Ele não tinha, mas sabia quem tinha. Então eu vou atrás de quem tem, para que eu possa socorrer o meu amigo que está necessitado. Isso é carregar a carga uns dos outros. Isso é demonstrar amor, compaixão, misericórdia para com a pessoa que a palavra de Deus nós temos que chamar como amigo. O irmão, ele tem que passar de irmão como amigo. Aí o que ele fez? Deixou o amigo que chegou de viagem em casa, na casa: fica aí descansando, toma um pouco d'água, eu vou ali e volto já. Não disse o que foi fazer, não. Foi lá e bateu na porta de outro amigo dele. Não era tanto amigo quanto ele, mas era amigo. Bateu na porta, o amigo deitado respondeu deitado lá: o que é, meu amigo? O que aconteceu? Não, é porque chegou na minha casa uma visita, um amigo meu chegou de viagem à meia-noite, chegou agora de viagem, cansado, com fome, e eu não tenho um pedaço de pão para dar para ele. Me emprestei 3 dos seus pães, emprestado.
Você é capaz de tomar algo emprestado para socorrer um outro irmão na fé? Você não é capaz nem de tirar do que você tem. Imagine tomar emprestado e fazer isso. Então, para que você é igreja de Jesus? Me diga. Para que você está perdendo seu tempo dizendo que é igreja? Porque você vai ser decepcionado. Você vai passar por uma grande frustração. Porque vai ficar do lado de fora do reino de Deus. Vai ficar do lado de fora. Porque o nosso papel é demonstrar o amor de Deus. O mesmo amor que Ele demonstrou por nós, nós temos que demonstrar uns para com os outros. Temos que orar até pelos que nos perseguem, pelos nossos inimigos, quanto mais pelos nossos irmãos. Aí o amigo que estava deitado lá, que não era amigo tudo tão quanto era o que estava pedindo, mas era, com um pouquinho de insistência, ele iria ceder. E foi o que aconteceu. O amigo disse: rapaz, já estou deitado, estou aqui com a minha esposa deitado na cama, meus filhos todos estão dormindo, não dá para você vir de manhã? De manhã eu te arrumo o que você está me pedindo. Ele disse: não, rapaz, eu não posso esperar até de manhã. O meu amigo chegou e está com fome. A fome não espera. A necessidade não espera. Nós temos que socorrer na hora da necessidade. Não é deixar para amanhã, não é deixar para depois. Não tem um ditado aí? O que se pode fazer hoje não se deixe para fazer amanhã? E Jesus disse: não basta cada dia o seu mal. Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Amanhã o seu irmãozinho na fé que está necessitado, você não vai saber se ele vai estar vivo não. E se ele não tiver, Deus vai cobrar de você. E aí você não vai ter como repor. Você não vai ter diálogo. Você não vai ter como reparar a tua indiferença. Que é a pior coisa que tem um cristão ter indiferença com outro cristão. Não existe coisa pior do que essa não. Que olha o exemplo de Jesus com aquele paralítico deitado numa cama, lá naqueles pavilhões, onde tinha um tanque e o anjo descia e movimentava a água, e que primeiro que descesse após o movimento das águas realizada pelo anjo era curado de qualquer enfermidade. E estava lá um homem doente há 38 anos, e todos os que estavam ali ao lado dele tinham condições melhores do que ele de se achegar ao tanque, mas nenhum teve compaixão de estender a mão para ele e ajudar ele a entrar no tanque. E via todo o esforço, todo o sacrifício que ele fazia para chegar, mas não conseguia por causa das suas condições, e ninguém tinha compaixão, misericórdia, nem amor para com ele. Olha a indiferença. Olha a indiferença. Olha a indiferença que tiveram os fariseus, os doutores da lei, os sabidão, os que se dizem santos. São tão santos que acham que Deus deu a eles procuração para julgar alguém. Pegaram uma prostituta no ato do adultério e levaram à presença de Jesus, colocaram a mulher em pé na frente de todo mundo, envergonham a mulher, como se a mulher não tivesse alma, não tivesse sentimento, não tivesse emoções, como se eles fossem melhor do que ela, como se eles não tivessem pecado quanto ela tinha, como se eles não estivessem na mesma condenação, porque Jesus não tinha morrido na cruz ainda, então estavam na mesma condenação. Estavam tudo caminhando para o inferno. Aí vem e demonstra indiferença para uma pessoa que está vivendo uma vida que com certeza gostaria de estar vivendo uma vida melhor, gostaria de ter uma vida diferente, mudada, sem estar precisando fazer o que ela estava fazendo para sobreviver. Se houvesse amor, compaixão das pessoas para com ela. Mas daqueles que deveriam, o dever deveria partir deles, eles fizeram foi o contrário. Mostraram indiferença com ela, envergonharam ela e queriam matar ela. Não matou porque Jesus interferiu. Eles queriam saber a opinião de Jesus para poder também condenar Jesus. Queriam, além de condenar ela, queriam condenar Jesus, que justo, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado.
E mesmo assim eles queriam condenar Jesus. E mataram ele por inveja. Aí disseram: Senhor, nós pegamos essa mulher, dizendo para todo mundo, na frente de todo mundo, envergonha daquela mulher. Pegamos ela no ato do adultério. E a lei de Moisés nos manda dizer que nós devemos apredejá-la. Mas nós, antes de apredejá-la, nós queremos saber sua opinião. Jesus ficou calado, cabeça baixa, não disse nada. Eu imagino aquele momento de silêncio de Jesus para com essas pessoas. Esse silêncio incomodou muito mais eles do que o próprio pecado da mulher. Pode ter certeza disso. Você deve se preocupar quando você não escuta mais a voz de Deus. Quando Deus baixa a cabeça e fica em silêncio. Por causa de suas atitudes. De suas indiferenças para uns para com os outros. Principalmente para com os da fé. E você não deve ter essa indiferença para com os da fé. Jesus baixou a cabeça, ficou com a cabeça baixa e começou a escrever com seu dedo na terra. Começou a riscar a terra. E eles insistindo. Insistiram tanto que aí Jesus se levanta e olha para eles. E diz: olha, o primeiro de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra sobre essa mulher. Ali foi uma flecha certeira na consciência de cada um deles. Vocês são tão pecadores quanto ela. Vocês merecem tanta condenação quanto ela. Vocês estão na mesma condenação do que ela. Não é porque o pecado de vocês seja diferente do dela que isso vai livrar vocês da condenação. A consciência deles, a própria consciência deles, fez com que eles saíssem da presença de Jesus. É por isso que o salmista diz que a pessoa em pecado não consegue habitar na casa do Senhor. Não consegue. Ou você é transformado ou você sai. Mas você não consegue permanecer na casa de Deus em pecado. Não consegue de jeito nenhum. Porque o Espírito Santo está ali exatamente para convencer desse pecado. E você vai ficar tão constrangido em Deus estar te convencendo e te dizendo que você precisa mudar de vida, que você não vai aguentar, porque você não quer abandonar o pecado. Então você vai abandonar a igreja. Abandona Deus, abandona a palavra. Mas se você quer conserto, aí você aceita. Aí você muda de vida. Você abandona o pecado. Porque o que foi que Jesus disse para a mulher? Depois que todos saíram, Jesus perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: eu não sei, Senhor. Tão envergonhada que ela estava, ela disse: eu não sei. Jesus olhou para ela e disse: nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Viu aí a diferença? Por isso Gideão, a devoção de Gideão foi colocada aqui como um exemplo de fé que o escritor gostaria de falar, mas ele não tinha mais tempo para falar. Infelizmente, ele diz: infelizmente, olha o que ele diz aqui: quantos exemplos mais ainda darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, Sansão, Jéfete, Davi, Samuel e os profetas. Vamos começar por Gideão, já que ele começa pelo nome de Gideão. Deus enviou o anjo para ele, para dizer a ele: homem de valor, o Senhor é contigo. Qual foi a resposta dele? Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, ele traz para si todo o sofrimento, toda a dor, toda a perda de toda a nação. Ele não pensa só em si, como Davi também não pensou só em si, quando Deus mandou ele escolher o castigo. Eu te dou 3 escolhas de 3 castigos. Qual deles você vai escolher, Davi? E um desses castigos era Deus pesar a mão sobre toda a nação de Israel. E Davi disse: não, o Senhor pesar a mão sobre a nação, não. Não foram eles que cometeram o que eu cometi, o erro que eu cometi, então que caia sobre mim e sobre a minha casa.
E aí a desgraça caiu sobre a vida, a casa de Davi. Até que um dia ele caiu em si e se arrependeu, quando Deus usou o profeta para falar com ele, para abrir os olhos dele. Porque enquanto isso ele achava que estava tudo certo, estava tudo normal, até que Deus fez com que a ficha caísse. E dali diante, ele se coloca diante de Deus e diz: Senhor, não, pode me castigar, caia sobre mim o castigo que é devido aos meus erros, que caia sobre mim. Mas Jesus morreu para nos perdoar, sem nós merecermos, para nos livrar desses castigos, sem que nós merecemos. Essa é graça, isso se chama graça de Deus. Então você tem que ser como Gideão, tem que ser como Davi. Você tem que tomar esse exemplo de fé. Tua fé tem que estar nas promessas de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na prática desse amor, dessa compaixão. O que a palavra diz, que Deus fala? Sede misericordiosos uns para com os outros, amai uns aos outros, tende compaixão uns dos outros, acolhei uns aos outros, ajude a carregar a carga uns dos outros. Primeiramente os da fé. E se a abundância for tão grande na tua vida que você venha socorrer todos os da fé, aí você pode socorrer aquele que não é da fé. Mas primeiramente os da fé, dos que fazem parte do mesmo corpo que você faz parte, que é o corpo de Cristo. Então, amados, nós vamos parar por aqui e vamos orar, porque o dia já vai amanhecer, já vai dar 5 horas da manhã, faltam 3 minutos para as 5 da manhã dessa terça-feira. Vamos colocar diante de Deus em oração a sua vida. Compartilhe essa palavra para que a igreja se desperte para viver um exemplo de devoção como tinha Gideão, que pensava que atraía para si também a dor de cada um e o sofrimento de cada um dos seus irmãos que estavam sofrendo por causa da perseguição dos medianitas. E Deus continuou dizendo, o anjo continuou dizendo para ele: o Senhor é contigo, vai nessa tua força e livra Israel dos medianitas. Por que Deus escolheu Gideão? Porque Gideão se importava com o povo de Israel. Deus te escolheu foi para você se importar com a igreja, com o povo de Deus, uns para com os outros, e não para viver só para si. Se você continuar vivendo só para si e não se importar com a dor de ninguém, nem com a necessidade de nenhum irmão, você vai ter uma grande decepção na sua vida. Pode ter certeza disso. É só você ler, e eu tenho certeza que você sabe. Não precisa nem ler, porque você já deve ter lido ou ouvido. A salvação é ganhar força, o reino de Deus é ganhar força. Tem que negar a si mesmo, tem que viver a vida de Cristo, não é a nossa vida. Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se fosse para Paulo viver ele não teria seguido a Cristo. Ele não teria seguido a Cristo. Mas ele estava ali por Cristo. Quando Paulo escreve as cartas, ele sempre menciona assim: eu, prisioneiro de Cristo. Porque ele era prisioneiro por causa que ele estava defendendo Cristo. Então, é melhor você ser prisioneiro defendendo Cristo do que você ter toda a liberdade e não defender Jesus e não defender Cristo. Ter vergonha, se esconder. Se esconde até dos irmãos. Tem indiferença para com os irmãos na fé. Esse não é papel de igreja, não é papel de quem está servindo a Jesus, de quem foi alcançado pelo amor de Deus, não. Isso não é papel, não, de crente, não, de cristão, não. Isso não.
Isso é papel de ímpio. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. A nossa justiça, ela tem que exceder a daquelas pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, que não são obedientes a Deus. Nós temos por obrigação, por dever, agir diferente dessas pessoas, desses escribas e fariseus, que tem por aí, e sempre teve, e vai ter aí, sempre. Até que Jesus estabeleça o reino dele sobre essa terra. Oremos, vamos colocar em oração. Vamos pedir a Deus a misericórdia dele, que ele derrame o amor dele sobre as nossas vidas, e que esse amor que ele derramar sobre as nossas vidas, nós possamos compartilhar com nossos irmãos na fé, em Cristo Jesus. Compartilhe essa palavra, para que a igreja seja despertada, em nome de Jesus. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai, te rendemos graça, Senhor, por essa graça que o Senhor nos concede em Cristo Jesus, e estamos nessa madrugada aqui, levando a Tua palavra, levando o despertar para a Tua igreja, para o Teu povo, a respeito de como nós temos que colocar a essência da nossa fé nas Tuas promessas e nos ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo. Pai, eu peço em nome de Jesus, estende as Tuas mãos dadivosas, poderosas, milagrosas, em socorro à vida desse Teu filho, dessa Tua filha, que está passando por lutas, está passando por dificuldade. Meu Deus, tem misericórdia. Socorre, meu Deus, essa alma, esse coração que está aflito, está angustiado, está desesperado, está acumulado de dor, está acumulado de decepções, frustrações, de ser tratado com tanta indiferença por aqueles que deveriam tratá-los com amor, com compaixão, com misericórdia, mas essa pessoa não faz isso, e aqueles que sentem a indiferença acabam, meu Deus, alimentando no coração um sentimento terrível que causa dor, feridas profundas nessa alma. Eu peço em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia. Fazemos, meu Deus, essa súplica, esta oração, no nome de Jesus, em favor dessas pessoas nesta hora, que são muitos, são milhares dessas pessoas, que estão nessa mesma situação. Não era só Gideão que estava sofrendo as consequências dos ataques dos medianitas, era toda a nação, que Gideão também fazia parte. E Gideão não se colocou só ele como o único que estava sofrendo as consequências. Ele coloca diante de ti todo o povo. Ele acolhe a dor de todos, o sofrimento de todos, as perdas de todos, e o que causou e o resultado dessas perdas na vida daquele povo. Ele coloca diante de ti. Por isso o Senhor escolheu e considerou ele um homem de valor, de honra. Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja para viver o verdadeiro amor de Deus no coração delas, para pôr em prática esse amor, para pôr em prática essa compaixão, essa misericórdia uns para com os outros, de amar uns aos outros, de socorrer uns aos outros, fazendo aquilo que se pode ser feito, buscando até mesmo aquilo que ele não pode fazer por não ter, mas tem outros meios de se poder ajudar, como o Senhor nos ensinou na tua palavra, no nome de Jesus. Pai, socorre essa vida, está pedindo socorro,
essa pessoa que está desesperada, em busca de um socorro, de uma solução da parte de Ti, meu Deus, de um milagre, de uma resposta. Conceda, Pai. Derrama a Tua providência na vida desse homem, dessa mulher, dessa família, desses filhos, em nome de Jesus, Pai. Olha para os Teus servos, os Teus ungidos, que estão passando aí por lutas, dificuldades, e que precisam do Teu socorro, da Tua ajuda, da Tua providência, Pai. No nome de Jesus, tem misericórdia. Acolhe a Tua igreja. Acolhe a Tua igreja. Cuida da Tua igreja. Cuida da menina dos Teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, que é a Tua igreja. E traz o livramento. Traz a Tua proteção divina. Livra a Tua igreja de todo o mal que há nesse mundo. Livra a Tua igreja dos homens maus e perversos que está sobre essa terra. Em nome de Jesus, Pai. Guia os nossos passos por vereda de justiça, por amor do Teu nome. Desperta, Espírito Santo, a igreja para viver uma vida de justiça acima dos escribas e fariseus. Porque se nós não fizermos assim, de maneira nenhuma entraremos no Teu reino. E nós queremos entrar no Teu reino. Estamos nos esforçando para entrar no Teu reino, segundo os Teus ensinamentos, segundo o exemplo de vida que Jesus Cristo deixou para nós. Meu Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, porque Tu és um Deus fiel, um Deus verdadeiro, poderoso, agindo o Senhor, quem impedirá? Então, meu Deus, socorre cada uma dessas pessoas em suas necessidades, nesta hora, no nome de Jesus. Levanta pessoas que têm como estender a mão a esse Teu filho que está precisando, necessitando, meu Deus, de ajuda, de socorro, de auxílio. Levanta um dos Teus servos, da Tua serva, na face dessa terra. Se não encontrar nenhum dos Teus filhos que sejam capazes de fazer isso, então que o Senhor usa até o ímpio, porque Tu és poderoso. O Senhor já usou ímpios no passado, reis ímpios, para fazer a Tua vontade. Então Tu és poderoso. Se o Senhor não encontrar entre o Teu povo quem tem amor, compaixão, misericórdia, de carregar, de ajudar a carregar, aliviar a carga uns dos outros, de socorrer uns aos outros, como diz a Tua palavra, então use aqueles que mesmo que não nem temam a Ti, mas o Senhor é poderoso para usá-los em favor daqueles que estão precisando, dos Teus filhos. Teus filhos não podem ficar desamparados, porque a Tua palavra promete que o Senhor ampara os que são Teus. Então ampara, Pai, esse Teu filho, essa Tua filha, que está necessitando, que está precisando da Tua ajuda, do Teu socorro, de uma porta aberta, de uma providência divina. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, pelas Tuas misericórdias. Derrama as Tuas misericórdias, derrama o Teu amor e a Tua graça sobre a vida de cada um. Abençoa Israel, prospera Jerusalém. Livra Israel e Jerusalém de todos os inimigos. Frustra os planos dos inimigos contra Israel e Jerusalém. Dá vitória, Pai, ao Teu povo. Tu és o guarda de Israel. Guarda esse país, salva essa nação, Pai, a qual nós estamos aqui vivendo um período de tempo. Guarda essa nação, livra essa nação de toda a maldade, de todo o plano diabólico, satânico do diabo contra essa nação, contra o Teu povo. Dá o livramento, confunda, embaraça a mente dessas pessoas que se acham que estão acima de Ti, meu Deus, que se acham tão poderosos que podem tomar qualquer decisão para prejudicar essa nação, esse país e o Teu povo. Mas Tu és o Deus que é Deus nos céus e na terra, como disse Raabe. Tu és o Deus, é um Deus nos céus e é Deus na terra. E Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, embaraça, confunda todos os pensamentos, todos os planos dessas pessoas contra essa nação, que querem prejudicar essa nação, que querem levar essa nação a uma escravidão, ao fundo do poço. Estende as Tuas mãos e faz justiça. Faz justiça aos Teus escolhidos, que clamam a Ti dia e noite, Pai, no nome de Jesus. Faz justiça aos inocentes, o sangue dos inocentes que tem sido derramado nesse país. Faz justiça, Pai. Olha para a dor profunda, imensa, que tem essa mãe, que tem esse pai, que perdeu o seu filho de maneira injusta, trágica. Tem misericórdia, Pai.
Salva essas vidas, salva essas famílias. Derrama o teu bálsamo no coração que está cheio de feridas profundas, de ressentimentos, de rejeição, de palavras negativas. Meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas, salva a alma dessas vidas. Abre o entendimento, Espírito Santo, dessas pessoas. Ilumina o entendimento dessas pessoas. Abre os olhos espirituais para que eles enxerguem a tua palavra, o teu socorro, Pai, no nome de Jesus. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Diz a tua palavra, é uma promessa do Senhor, e a tua promessa é imutável. Então que a tua promessa corra e alcance essas pessoas, no nome de Jesus, que estão necessitando, Pai, de ser alcançado por essa promessa, do teu socorro, da tua ajuda, no nome de Jesus. Salva esse país, salva essa nação, nos guarda, nos protege, nos livra dos dados inflamados do maligno que assola o meio-dia, das setas que assolam o meio-dia, dos demônios que se rastejam ao meio-dia atrás de suas presas. Nos protege, nos guarda, guarda nossa casa, nossos filhos, nossa família, no nome de Jesus. Guarda a família dos teus filhos, dessas pessoas que estão a nos ouvir e a receber essa oração, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, e dá vitória. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, na certeza que no nome de Jesus fomos ouvidos e atendidos, para a glória do teu nome. Deus te abençoe, amado. Deus fique contigo, Deus te guarde. Te dê uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus, guardada e protegida por Deus, em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima oportunidade, em Cristo Jesus. Amém.